Olá, o texto da nossa meditação de hoje se encontra no livro de Esdras, capítulo 5, os versículos 1 e 2. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Qual é a maior necessidade da igreja? Qual é a maior necessidade que uma igreja tem? Muitas vezes nós pensamos que a maior necessidade da igreja é de eventos de comunhão, né? De que a igreja, para crescer, para frutificar, ela precisa de movimento, né? Precisa de grupos que estejam engajados em trazer entretenimento para a igreja. Esse tem sido um pensamento muito comum, nos dias atuais. As pessoas pensam que para a igreja crescer e vencer o desânimo, que muitas vezes acontece, ela precisa de programações que tragam ânimo para elas, de um culto mais alegre, mais espontâneo, né? De programações, né, sociais, ir ao clube, ou programações de comunhão com a igreja, ou que a igreja precisa sair para pregar a palavra, enfim, muitas coisas. Mas a real necessidade da igreja, e principalmente quando está enfrentando um momento de desânimo, ela precisa da palavra. Ela precisa da fiel exposição da palavra. E é isso que esse texto nos mostra aqui. O povo estava desanimado porque eles haviam retornado da Babilônia para Jerusalém. Só que chegando em Jerusalém, né, eles reconstruíram o altar, lançaram os fundamentos do templo, mas o templo ainda não tinha ficado pronto. E aí eles receberam, né, uma carta do rei onde a obra tinha que ficar parada. E ela ficou parada durante 16 anos aproximadamente, 15, 16 anos. E aí o povo começou a voltar-se para si mesmo. O livro do profeta Ageu, tanto Zacarias, vão narrar, né, o contexto histórico e espiritual da nação de Israel nesse momento, e que eles são contemporâneos aqui, né, de Esdras, desses acontecimentos que lemos aqui. E Deus então vai levantar esses dois profetas para que eles animassem o povo. E eles fazem isso pregando a palavra, né? Diz aí, né? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, eram pregadores fiéis, chamados por Deus. Ou seja, eles não falavam de sua própria parte, eles não se autoproclamaram profetas, apóstolos, bispos, mas foram chamados por Deus. E o que é que eles fizeram? Profetizaram. Eles fizeram aquilo para o qual eles foram chamados, pregaram a palavra de Deus. E qual foi o resultado disso? Diz o verso 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas os ajudaram. Então, depois de 16 anos parados, Deus então levanta esses dois profetas, eles pregam a palavra, homens chamados por Deus, que pregaram fielmente a palavra de Deus. E então o resultado disso é que Zorobabel e Jesua eram os dois líderes ali da nação de Israel naquele momento. Eles então se colocam à disposição e voltam a reconstruir o templo. Então, o que a igreja precisa? Ela precisa da fiel exposição da palavra, feita por homens que foram chamados por Deus, né, e cumprem o seu chamado fielmente e cabalmente. Mas nós somos fracos e muitas vezes somos tentados a ceder às pressões do pragmatismo, às tentações
né, que nos cercam, de querer fazer um culto mais aberto, mais inclusivo, de querer fazer programações no intuito de animar a igreja. Esquecemos do remédio de Deus para isso. Se quisermos revitalizar uma igreja de verdade, é necessário que comecemos pela pregação da palavra. É claro que outros fatores também são necessários, mas o essencial e o primordial é a pregação da palavra. Sem isso, qualquer outra coisa que seja feito para revitalizar uma igreja é inútil. Não tem valor nenhum. Então, se você é pastor, entenda que a igreja precisa da pregação fiel da palavra. Então, se dedique, estude, se aprofunde e leve a palavra de Deus fielmente à igreja onde você pastoreia. E se você é ovelha, entenda que o que você mais precisa é de ouvir a palavra de Deus por alguém que foi chamado por Deus para esse ofício. Entenda isso. Então, não busque ânimo fora da palavra de Deus, mas busque ouvindo sermões de pregadores que são fiéis, a começar pelo pastor da sua igreja. Ouça o pastor da sua igreja. Não vá logo para a internet ouvir outros pastores. Aquele pastor que está na sua igreja é aquele que Deus chamou para que você o ouça. Então faça isso. Mas lembremos, acima de tudo, que houve um momento em que Deus não chamou nenhum profeta para pregar sua palavra. Houve um momento em que o próprio Deus desceu dos céus e pregou a palavra ao seu povo. Cristo, o Deus homem, veio à terra e ele mesmo pregou a sua palavra, trouxe o evangelho para nós, lançou os fundamentos da igreja como a conhecemos hoje. Cristo, o profeta de Deus, o verdadeiro, único e perfeito profeta. E ele continua a fazer isso hoje ainda, levantando homens fiéis para pregar sua palavra, levantando pessoas que cumprem o seu chamado, não por si mesmas, mas por causa daquele que o chamou. Por isso, ouça a voz dos seus pastores, ouça a voz daqueles que pregam em nome de Cristo de forma fiel. Que Deus abençoe o seu dia.